E aí pessoal, tudo bem? Vamos para a conclusão do livro de Gênesis, certo? Então nós vamos fechar agora as portas. Eu sei que alguns fios aí estão meio complicados, você está entendendo, mas pode ser que algumas pessoas que tenham menos acompanhamento com a Bíblia, menos relacionamento com a Bíblia, talvez você esteja um pouco confuso. Então fiz essa aula para concluir, trazendo numa linha do tempo onde vai fixar o conhecimento na sua cabeça, certo? Então vamos lá. Conclusão de Gênesis. O que nós passamos até agora? Passamos primeiro pela criação do mundo. Lembra que no capítulo 1 Deus mostra o que ele fez. No capítulo 2 de Gênesis, Deus mostra como ele fez. Lembra que eu falei que os versículos, os capítulos parecem que se repetem, mas não se repetem. Deus faz a criação do mundo em 6 dias. No 6º dia ele faz o homem e a mulher, e no 7º dia ele descansa, criando um princípio aí de descanso para todo ser humano. E também depois, através desse descanso, ele cria uma lei para os judeus descansarem no sábado. Então o sábado para o judeu é sagrado por causa deste acontecimento, certo? Logo depois disso, que Deus cria a humanidade, vem no capítulo 3 a queda do homem. O homem desobedece. Eva aceita a sugestão da serpente, come do fruto que Deus mandou eles não comerem, leva para Adão e Adão come do fruto também. E aí vem aquele momento onde Deus vem ao jardim e pergunta: onde está tu, Adão? E Adão fala: estou escondido porque vi que estava nu. Antes dali eles não sabiam que estava nu. Por quê? Porque eles não tinham malícia, não tinham maldade. Eles comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal. A partir dali que eles conheceram o mal, eles começaram a conhecer a malícia. E dali Deus precisa matar um animal para cobrir a nudez dele. E no mesmo capítulo vem a redenção da humanidade, a promessa: enviarei um homem, um descendente de mulher, que pisará a tua cabeça, serpente. É o que ele fala para o diabo através da serpente. E você lhe ferirá o calcanhar. Ou seja, Deus venceria através do homem, mas também a serpente causaria sofrimento a esse homem que foi Cristo, certo? Depois disso, depois do pecado, a humanidade se degrada e Deus vem com um juízo sobre a humanidade. Deus se arrepende de fazer o homem, a Bíblia cita. Só que arrependimento para Deus não é chorar e se desesperar como é para o ser humano. Arrependimento para Deus é o arrependimento verdadeiro. Simplesmente mudar a forma de pensar. Deus pensava de uma forma e ele mudou a forma dele de pensar. Ele não se arrepende no sentido de não era para eu ter feito. Não, ele só muda a rota, entendeu? Era desse jeito que era para ser criado e ser feito as coisas, mas eu mudo minha forma de pensar e vai ser desse jeito agora. Então Deus precisa trazer o juízo sobre a terra, porque todo pecado precisa ter consequências. E Deus envia a consequência dele sobre a terra, dizimando a população e levantando uma nova humanidade através de Noé, que era o único homem com uma única família justa na terra. E aí o dilúvio vem sobre a terra, 40 dias e 40 noites debaixo d'água. E aí a terra volta a progredir a partir de Noé, porém a humanidade se degrada novamente. E a Bíblia cita o acontecimento da Torre de Babel, onde os homens querem construir uma torre para que o nome deles seja engrandecido, para que a arrogância dele seja alimentada. Então ele sabia que se o homem, cada vez que o homem engrandece o seu ego, mais a arrogância ela é alimentada, mais pecado acontece sobre a terra. Deus precisou vir e mudar a língua desses homens para que eles não conseguissem se entender e o intento daquela torre seja cancelado naquele momento. Então os homens desistiram de fazer a torre porque eles não conseguiam se comunicar, certo? Depois disso, Deus escolhe Abraão, ok? A partir daí Deus fala assim: vou construir uma nação a partir deste homem. E ele promete a Abraão que a partir dele ele daria a terra de Canaã e também a partir dele viria milhares e milhares de descendentes que ele não conseguiria contar. A promessa se estende para Isaac, o filho da promessa de Abraão, depois se estende para Jacó, que se torna Israel. Lembra que Jacó briga com o anjo e o anjo muda o nome dele para Israel. E ele tem 12 filhos
E desses 12 filhos vem José. José é o filho predileto de Jacó e é o filho que, invejado pelos irmãos, foi vendido para o Egito. Lá no Egito ele prosperou, você já conhece os acontecimentos, e se torna o governador. Quando ele se torna o governador, a família dele vem à terra dele para buscar alimento, porque havia uma seca na terra e Deus já tinha dado o sonho para José, e José, pela nação do Egito, estocou alimentos. E quando acontece da família dele vir buscar alimento, é ali que se cumpre o sonho de José que ele teve na infância, de ver os irmãos dele à volta dele servindo. E ali o que José faz? Perdoa os irmãos, fala que foi um propósito de Deus tudo aquilo que aconteceu e manda trazer toda a família. A média de pessoas da família de José era 75 pessoas. Eles chegam no Egito e Faraó dá uma terra para eles morarem no Egito, porque Faraó tinha José em muita estima, tinha ele em alta estima, gostava muito de José. Ok, o que acontece ali é que depois de um tempo José vem a falecer, o Faraó também vem a falecer, outro Faraó se estabelece no Egito, só que a nação dos judeus dentro do Egito cresceram muito, a ponto de 75 pessoas se tornaram mais de 3 milhões. E aí o que o faraó pensou? Esse povo é grande demais. Se esse povo decidir se revoltar contra o Egito, eles vão tomar o Egito. Qual foi o pensamento do faraó? Eu vou escravizar este povo. E eles começaram a escravizar este povo, e o povo judeu começou a fazer trabalho forçado sem receber dinheiro, certo? Então, por diversos anos, sabe quantos anos? Mais ou menos 430 anos de escravidão. 430 anos de escravidão. Nós estamos falando de 10 gerações, porque na Bíblia uma geração tinha em média 40 anos. Passasse 40 anos, entrava outra geração. Mais de 10 gerações, entrando na 11ª geração, foi quando o clamor do povo, a oração do povo a Deus foi ouvida e ele enviou Moisés. Desculpa, eu ia falar Josué, mas não é Josué. Moisés. Deus envia Moisés para libertar o povo, certo? Que é onde nós entraremos depois. E aqui está a linha do tempo do que a gente aprendeu até agora. Criação do mundo, Adão e Eva, Noé, Torre de Babel, Abraão, Isaac e Jacó e José. Lembrando que nós trabalhamos os pontos principais, ok? Se você for ler dentro do livro, tem mais histórias, mas os pontos principais, os capítulos principais de Gênesis são esses, certo? Agora, a partir da próxima aula, eu vou fazer essa linha do tempo, mas dentro do Velho Testamento inteiro, não livro por livro, como eu fiz com Gênesis. Gênesis eu investi tempo. Agora nós vamos usar uma ou duas aulas, porque eu vou fazer uma aula só, mas se ela ficar muito longa, eu vou partir ela em 2 ou 3. E dentro dessa aula nós vamos colocar os capítulos mais importantes do Velho Testamento inteiro. Então você vai conhecer o Velho Testamento inteiro em uma aula só. E nós vamos mostrar o que aconteceu com a nação de Israel desde Gênesis até Apocalipse, não, até Malaquias, que é o último livro de Velho Testamento. Então, a partir da próxima aula, você vai pegar a Bíblia no Velho Testamento e qualquer livro que você abrir para ler, você vai saber aonde ele se situa na história de Israel, que é isso que impede as pessoas de entenderem a palavra de Deus. Um dos impedimentos, talvez um dos maiores, é não conhecer o contexto, ok? Então você vai aprender todo o contexto do Velho Testamento e depois nós já vamos entrar no Novo Testamento. Então só tem mais uma aula para depois entrarmos no Novo Testamento. E pode ficar tranquilo que você vai entender o Velho Testamento. Depois é só você pegar livro por livro e ler, que aí o seu entendimento vai se tornar mais firme, certo? Então vamos praticar agora. Então qual é a sua prática? Você vai pesquisar o nome dos 12 filhos de Jacó, que se torna a nação de Israel, que se torna as 12 tribos de Israel. Então você precisa conhecer o nome das 12 tribos de Israel, que vem a partir dos filhos. Então faça essa pesquisa aí e faça a tarefa, ler o primeiro capítulo de Êxodo, para você entender como o faraó estava pensando e como Deus levanta Moisés, que tem a história de Moisés, lembra do menino que dentro do rio a mãe coloca ele num cesto e manda ele passear. Então essa é a história de Moisés. Se você não conhece, lê o primeiro capítulo de Êxodo, certo, pessoal? Então até a próxima aula. Deus abençoe você.